You know I can be free, said I hold on. If you can come around, at least please telephone. Don't be cruel to others too. Maybe it's a lonely baby, and answer on you. Please let you forget your past, that future break you on you new. Don't be cruel to others too. I wanna love, oh baby, hear me long. Bom dia! Hoje são 3 de julho de 2023, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Vou trazer para o quadro aqui um estudo sobre mais um comentário feito por um internauta que diariamente vê meus vídeos no YouTube, o Edson Martins. Ele fez um comentário recente, então vou trazer o comentário do Edson Martins para o quadro e vamos aqui analisá-lo. Vamos lá, gente? Vamos! Vamos aí. Vamos à esquerda acima. Temos aí Edson Martins. O Edson mora em Rio Grande da Serra, no estado de São Paulo. Você vê aí que ele possui um canal no YouTube com o título Edson Batera. Ele traz várias músicas ali e faz o acompanhamento por meio de uma bateria. Então vamos aí acima, à esquerda, começando aí. Edson Martins. O Edson Martins reside em Rio Grande da Serra, no estado de São Paulo. Ele possui um canal, veja aí, um canal no YouTube com o título Edson Batera. Ele apresenta ali várias canções, músicas e faz o acompanhamento com uma bateria eletrônica lá. Muito bem. Em meu vídeo, você vê aí no quadro, com o título A Bíblia e o Fim dos Inimigos de Daniel, publicado no YouTube no dia 30 agora de junho de 2023, há 3 dias. Entre outras coisas, o Edson escreve o que está aí, entre aspas. Ele escreve assim: na semana passada, um pastor estava pedindo para que seus fiéis orassem para que Deus quebre as mandíbulas de Luiz Inácio Lula da Silva. Veja a desgraça que a religião causa no cérebro da pessoa. Eu não pergunto mais a qual denominação a que a pessoa pertence, e sim, qual loucura você pertence. Eis aí, gente. O Edson diz aí que viu um vídeo em que um pastor evangélico pede aos fiéis que orem para que o Deus da Bíblia quebre as mandíbulas de Luiz Inácio Lula da Silva. E o Edson Martins fica assombrado com a loucura que o cristianismo traz para seus portadores, a fé religiosa cristã. Um pastor chegando ao cúmulo de pedir que fiéis orem para que uma desgraça ocorra com um ser humano chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Então o Edson Martins fica assombrado diante aí dos cristãos, principalmente o cristianismo, que traz isso aí, essa doença chamada intolerância, fanatismo, trazido aí pelo cristianismo. Então o Edson Martins fica assombrado aí com a atitude de muitos cristãos, e principalmente desse pastor aí. E o Edson Martins vê uma loucura tão grande no cristianismo que quando ele se encontra com uma pessoa cristã, principalmente evangélica, o Edson Martins já não pergunta mais a que igreja a pessoa lá pertence. Ele não pergunta mais a que igreja evangélica você pertence. Ele pergunta agora a que loucura evangélica você pertence, entendeu? É o que ele diz aí. Não pergunta mais a igreja. A que igreja você pertence, meu amigo? O Edson Martins diz assim: a que loucura cristã você pertence, meu amigo? Viu aí, gente? Então veja,
Aí à esquerda temos aí o pastor, né, evangélico. Eu soube disso aí. Eu nem procurei porque não vou perder tempo com loucura, né? Em relação a pastores aí. Mas aí eu fiquei sabendo disso. Então veja aí que esse pastor traz três coisas aí. Ele traz aí a oração, traz aí Deus e o mal ao Lula. Então ele pede, esse pastor aí, pede aos fiéis que orem, que pratiquem oração. Veja aí, há um Deus, o Deus da Bíblia, né? Para que esse Deus haja e quebre aí as mandíbulas do Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Então você vê aí o que é a loucura cristã, representada aí por um pastor. E esse mal ao Lula, também aqui eu vejo em Brasília, fiéis aí de de Bolsonaro, de Jair Bolsonaro aí, fiéis, e evangélicos aqui em Brasília que eu conheço, também desejando o mal ao Lula. Você vê que o cristianismo é uma religião excessivamente perigosa, apesar da propaganda falsa promovida pelos fiéis, a de que o cristianismo é uma religião de amor. Nunca foi. Quem conhece a história do cristianismo há 2000 anos sabe que o cristianismo nunca foi uma religião de amor. Basta uma pessoa estudar com seriedade o Novo Testamento da Bíblia cristã, porque ali só textos cristãos. Não existe um texto cristão no Velho Testamento da Bíblia cristã. Não existe uma palavra cristã ali, porque quando aqueles textos que estão no Velho Testamento da Bíblia cristã foram escritos, não havia um cristão na face da terra. Os cristãos só apareceram 1000 anos depois, 10 séculos. Entendeu? Muito bem. Então vamos fazer um pequeno estudo aqui sobre essa maluquice própria do cristianismo. Veja bem, pegue os cristãos ou pegue as pessoas religiosas que moram no Brasil. Pegue os membros do candomblé, de Umbanda, os membros do espiritismo kardecista. Você não vê esses membros aí pregando ódio, mas você vê pastores evangélicos e até padres pregando ódio aí. Veja como isso é aqui no Brasil. É preciso que você observe as coisas. Quando um religioso propaga o mal contra o Lula, por exemplo, veja que é da linha cristã. Não é portador, não é membro do candomblé, de outras religiões, de Umbanda, do espiritismo kardecista, etc. Não. Quando um religioso propaga aqui no Brasil um ódio contra alguém, contra o Lula, por exemplo, veja que esse religioso, ele é cristão. É simples entender isso. E aqui está um pastor evangélico pedindo para que seus fiéis orem a fim de que o Lula tenha suas mandíbulas, veja aí, quebradas. Veja o mal. É sempre partindo de um cristão. Repare bem, faça um estudo e você chegará a essa constatação. Então, o Edson Martins diz aí, bem claro, ele diz assim, veja a desgraça que a religião causa no cérebro da pessoa. E é verdade, por causa da religião, e aqui o cristianismo em destaque, muitos fiéis praticam atrocidades. Isso é uma realidade. Essa realidade sempre foi presente. E veja aí no centro do quadro, botei aí Sigmund Freud, que foi o pai da psicanálise. O Sigmund Freud nasceu numa família judia, ele era judeu, mas ele foi ateu, um ateu fervoroso. Sigmund Freud nasceu em 1856, veja aí no quadro no centro, e faleceu em 1939. Na página 110, veja aí,
de seu grande livro que sempre apresento aqui, com o título O Futuro de uma Ilusão. A ilusão a que se refere Freud é a religião. Então, na página 110 desse livro, Freud, entre outras coisas, escreve o que está aí. Ele diz assim, veja aí no centro, ele diz, ela contém, ela quem? Ela o quê? Ele diz, a religião, entendeu? Ele está se referindo à religião. Então ele diz, ela, a religião contém um sistema de ilusões de desejo com recusa da realidade, como apenas encontramos isolado na demência, uma confusão alucinatória radiante. O que o Freud diz aí é o que estamos vendo aqui agora no Brasil, com esse pastor aí, pedindo que os fiéis orem para que o Lula sofra aí uma desgraça, entendeu? Para que o Lula aí tenha suas mandíbulas quebradas e não suas orelhas destruídas, não é? Então vamos lá. Veja então o dizer de Freud. Abaixo aí. Religião. Veja aí as características de todas as religiões e principalmente aí do cristianismo. Veja abaixo aí, a partir do texto de Freud. Ele diz, religião é um sistema, veja aí, não é um sistema, gente? Não são várias doutrinas no cristianismo? Ou não? São. Então formam um sistema, um conjunto, entendeu? Então, religião é um sistema, como diz o Freud, olha aí. Religião é pura ilusão. Religião é pura ilusão, fantasia, é superstição. Quando um fiel acredita, aquilo ali é a mera crença, totalmente desprovida de provas, de vestígios, entendeu? É apenas ilusão, é apenas uma coisa que está na cabeça do fiel. Fora do cérebro não existe religião, está dentro do cérebro. O cérebro cria religião, entendeu? É por isso que é uma ilusão. Não tem correspondente no mundo real. E aí no cristianismo, veja a ilusão. Os cristãos recorrem a Deus, não existe. Recorrem a Jesus, recorrem a Deus, não existe. Recorrem a Jesus, não existe. Os cristãos falam em anjos, não existem. Os cristãos pregam aí a existência de demônios, não existem. Os cristãos pregam aí a prática da oração. Oração não serve para nada, não funciona. Então, religião, como diz o Freud, uma de suas características, aí está, é a ilusão. E aí temos agora a terceira característica da religião, amência, que é demência. O Freud aí, analisando a religião, os religiosos, ele viu, em estudo sério, ele viu ali que os religiosos não dizem coisa por coisa. Eles fogem da realidade. Eles se recusam a ver a realidade. Então, veja, uma característica da religião também, a amência, demência. O homem religioso, ele fala, ele age como se fosse uma pessoa portadora de demência. Não está dizendo Freud que os religiosos são débeis mentais, entendeu? Ele está dizendo que eles atuam como se fossem débeis mentais. O que eles falam e como eles agem. E a quarta aí, característica da alucinação. Veja aí, da religião, melhor dizendo, que é a alucinação. O Freud diz aí que o homem religioso, ele vive uma confusão alucinatória radiante. Entendeu? Muito bem. Agora vamos aqui ao pastor, não é? Ele pede aí que os seus fiéis lá da igreja evangélica orem para que Deus quebre as mandíbulas de Luiz Inácio Lula da Silva. Aí veja o quadro aí no centro, eu fiz aí, ó, a sorte do Lula. Sorte aí, gente, tem que ser entre aspas, né? Porque não existe isso aí, sorte. Sorte, eu tive sorte. Não, não existe isso. Então, mas veja aí, entre aspas. Eu não coloquei aí para não ficar... Esqueci. Então, veja, a sorte do Lula. Qual é a sorte do Lula?
Veja que o pastor pede aos fiéis para que orem a Deus, a fim de que o Deus de Abraão, o Deus do pastor Cláudio Duarte, quebre as mandíbulas de Lula. Qual é a sorte do Lula aí? Aí está, duas sortes do Lula aí. Veja a sorte do Lula. A primeira sorte do Lula é porque Deus não existe. Então, Deus algum quebra alguma coisa. Deus algum deixa de quebrar alguma coisa. Porque Deus algum existe. Deus faz parte da alucinação dos religiosos. Então, a primeira sorte do Lula aí. O Lula está com sorte. Por quê? Porque o pastor pede não para que seus fiéis, veja bem, o pastor pede não para que seus fiéis quebrem as mandíbulas do Lula, mas ele pede para que os fiéis orem a Deus, para que esse Deus quebre as mandíbulas do Lula, entendeu? Se o pastor estivesse pedindo aos fiéis para que eles quebrassem a mandíbula do Lula, o pastor estaria cometendo crime, e se um fiel realmente quebrasse a mandíbula do Lula, o pastor aí responderia por crime. Seria preso também o pastor e o fiel que viesse a quebrar a mandíbula do Lula, entendeu? Aí sim, mas veja que o pastor ele pede aos fiéis para que orem e não para que quebrem a mandíbula do Lula. Então veja, então eles estão pedindo que Deus quebre as mandíbulas do Lula. Então o Lula nunca terá suas mandíbulas quebradas por causa da ação de um Deus, porque Deus não existe. O Lula pode até quebrar as mandíbulas em seu apartamento, ou lá no Palácio da Alvorada, aqui em Brasília, ou seu apartamento em São Paulo. Ele pode até quebrar as mandíbulas sem querer, caindo. Já está velhinho, não é? E a pessoa velha cai com facilidade. Mas que Deus mesmo vai quebrar a mandíbula de Lula, aí o Lula pode estar feliz. Pode estar feliz, porque Deus não existe, Deus não quebra mandíbula nem de Lula, nem de uma jumenta, entendeu? E veja a segunda sorte do Lula aí, é porque o pastor pede aos fiéis que orem aí, orem, para que Deus quebre as mandíbulas de Lula. Ora, oração não tem efeito algum, é mais uma ilusão do cristianismo. Oração não serve para nada. Isso aí já está, é público e notório que oração não tem efeito algum, não serve para nada. Então eis aí a sorte do Lula. Deus não existe e oração não serve para nada. Veja agora acima lá, o cristianismo. A religião cristã, gente, o cristianismo, quem estuda isso com profundidade, o cristianismo elogia a loucura, louva a loucura. Veja um exemplo aí, Bíblia. E aí temos o primeiro livro de Coríntios, que é a primeira carta aí do apóstolo Paulo aos cristãos de Corinto, em Corinto, entendeu? Então, o apóstolo Paulo aí fazendo uma carta aos cristãos ali, chamado de Coríntios, não porque eram torcedores do Corinthians, não. O Corinthians, o time, não existia nesse tempo aí. Então veja, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. E aí o cristianismo louvando a loucura. Veja, isso aí está endereçado ao apóstolo Paulo, né? Diz assim, endereçado não, isso aí esse texto aí é atribuído ao apóstolo Paulo de Tarso. Então vamos lá, escreve assim o apóstolo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, diz ele. Mas para nós cristãos, veja aí, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Ele diz aí que a palavra da cruz, o cristianismo, né, as doutrinas, são loucuras para aquelas pessoas que não aceitam as ideias cristãs. Mas para eles cristãos, veja aí, que são salvos por Deus aí, ó, ele diz que a palavra da cruz, o cristianismo, é um poder de Deus, mas é loucura para aqueles que não são cristãos, entendeu? E aí ele continua, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, veja aí,
e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Viu aí? O apóstolo Paulo, em sua loucura, ele coloca aí que está escrito que a sabedoria dos sábios, aqueles que são contra as ideias do cristianismo, veja aí, e a inteligência também dessas pessoas, dos instruídos, que são contra as doutrinas cristãs, diz aí o apóstolo Paulo. No futuro, essa sabedoria e essa inteligência serão destruídas pelo Deus hebreu. Veja aí, a loucura do apóstolo Paulo. Então veja que esse texto aí mostra que o cristianismo elogia a loucura, louva a loucura, dizendo aí que a palavra da cruz é loucura para aqueles que não aceitam as doutrinas cristãs, mas é o poder de Deus que é rejeitada, e a palavra da cruz é rejeitada por aqueles inteligentes. Então ele diz aí que a sabedoria dos sábios, veja aí, e a inteligência dos instruídos serão dos instruídos, e a inteligência dos instruídos, veja aí, sabedoria e inteligência serão aí, veja aí, destruídas, serão destruídas. Ele fazendo aí um louvor à loucura e atacando aí a sabedoria dos sábios e a inteligência dos instruídos. Então veja, é um ataque aí à sabedoria e à inteligência. Aquelas pessoas daquela época que criticavam as ideias do cristianismo, veja aí, eram atacadas aí pelo apóstolo Paulo, dizendo que aquelas pessoas ali, a sabedoria delas, a inteligência delas, seriam destruídas, porque elas não aceitavam ali as loucuras das ideias cristãs, entendeu? E veja um exemplo aí, a punição de Jesus. Os cristãos pregam que Jesus é amor, não é? Muito bem, nunca houve amor aí. Então veja, a punição de Jesus, veja aí. Gente, qual é a propaganda maior do cristianismo, hein? O cristianismo é uma religião que trabalha não para a vida, mas para depois da morte. Depois da morte não há vida mais, não existe vida. A morte é o fim. Mas o cristianismo é uma religião que trabalha com alucinação, ilusão. Joga a felicidade do homem, de uma pessoa, para depois da morte e não durante a vida. É uma religião que prega suas fantasias para depois da morte, para o céu ou para o inferno. Entendeu? Esse é o sentido maior do cristianismo. E isso aí é o que marca aí a loucura do cristianismo. O sofrimento eterno no fogo do inferno. Quem pregou isso aí no Novo Testamento? Jesus. Está aí nos 4 evangelhos, veja lá. Jesus diz claramente: quem não acreditar em mim, quem não me aceitar como seu salvador pessoal, quando morrer, somente quando morrer, será queimado eternamente no fogo do inferno. Viu aí como o cristianismo nunca foi uma religião de amor? Veja bem, Jesus aí é atribuído a Jesus o seguinte, isso atribuído a Jesus. Nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Leia lá, estude isso. Jesus pregando o seguinte: quem não me aceitar como seu salvador pessoal, quem não crê em mim, quando morrer, será queimado eternamente no fogo do inferno. Existe loucura maior que essa? Existe maldade maior que essa? Um sofrimento eterno no fogo do inferno para pessoas boas apenas porque não acreditam em Jesus? E veja aí a loucura. Obrigar uma pessoa a crer é impossível, porque crer não depende da vontade da pessoa. Entendeu? O crer independe da vontade da pessoa. Então Jesus vai matar, condenar a sofrimento eterno no fogo do inferno todos aqueles que não forem cristãos. E os cristãos ainda dizem que o cristianismo é amor. Viu aí, gente? Como é fácil explicar isso? Parabéns ao Edson Martins aí pelo belíssimo texto. E o que ele escreveu aí
é a mais pura verdade. Muito obrigado.